Olá pessoal, sou o professor Walter Araújo, sou professor da disciplina de Matemática do curso de Licenciatura em Matemática EAD do campus São João dos Patos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de Cálculo 1, continuando a unidade 2, o estudo dos limites, e vamos fazer agora a parte 2. Bom, lembrando que o conteúdo de limites é um conteúdo extenso, então eu resolvi fazer essa parte de limites particionada para ter o melhor aproveitamento de todos, ok? Nessa aula, nós vamos falar sobre os limites infinitos, ok? Então, o que é o limite infinito? Tá? Nós vamos dar aqui um exemplo para vocês entenderem o comportamento, e aí depois a gente faz a definição propriamente dita. Então, seja a função f 1 sobre x menos 1 ao quadrado para todo x diferente de 1. Novamente, a gente não pode ter x igual a 1 nesta função, né? Nessa em específico. Então, a gente está fazendo a restrição do x igual a 1. Eu poderia, por exemplo, se fosse uma outra função do tipo 1 sobre x menos 2 ao quadrado, e a restrição seria x diferente de 2, né? Agora, vamos analisar o comportamento da função em torno do x igual a 1. Que é a problemática, né? Então, sempre a gente analisa limites em torno da problemática da função. E aí a gente vai fazer o que nós fizemos na parte 1, né? Na nossa aula passada. Nós vamos analisar o comportamento da função, tanto pela esquerda como pela direita da restrição, que no caso de 1. Produziu duas tabelas. Na tabela à esquerda, né, a gente vai pegar os valores próximos de 1, com o mesmo quesito, e vamos encostando em 1. Então, observe que eu peguei 0,9, depois 0,99, depois 0,999, ou seja, o meu x vai encostando em 1. Como a gente vai encostando em 1? Com valores menores do que 1, eu estou dizendo que eu estou encostando em 1 pela esquerda, por isso a sinalização aqui menos em cima do 1. Quando a gente faz essa proximidade do domínio, eu tenho também uma proximidade da imagem. Então, você viu aqui que a gente foi aumentando gradativamente, encostando em 1 pela esquerda, e aí a função também obteve resultados. Que tipo de resultado? Quando eu pego o 0,9 e jogo na função, deu 100. Eu peguei 0,99, deu 1.000. Minto, deu 10.000. Eu peguei 0,999, já deu 1 milhão. Isso significa dizer que quanto mais próximo de 1, essa função ela vai para mais infinito. Já o comportamento pela direita funciona idêntico. A diferença é que o x que a gente está tomando está à direita de 1, então a gente vai se aproximando, andando em direção a 1, mas pela direita. Então, comecei ali com 1,1, depois 1,01, depois 1,001, e assim sucessivamente. Então, eu vou tendendo a 1 pela direita. Por isso, a sinalização de mais aqui em cima do 1. E com isso, a gente tem também a função se aproximando de mais infinito. À medida que eu vou colocando esses valores dentro da função, a gente vai gerando essas imagens no formato crescente. Então, se eu estou pegando 1, ela já passa a ser 100. Se a gente pega 1,01, passa a ser 10.000. 1,001 passa a ser 1 milhão. Ou seja, quanto mais próximo de 1 pela direita, a gente vê que a função está tendendo para mais infinito. Então, o que a gente pode analisar nas duas tabelas, que tanto pela esquerda como pela direita, houve o mesmo comportamento. A função foi para mais infinito. Isso significa dizer que o limite desta função, quando x tende a 1, independente se é esquerda ou se é direita, ele vai para mais infinito. Bom? Então, analisando as duas tabelas e o gráfico, então aquela função produz o seguinte gráfico. Tá? Então, esse gráfico aqui é o gráfico que é produzido pela função quando a gente encosta em 1 pela esquerda, mas se eu encostar em 1 pela direita, eu produzo esse outro gráfico.
e ambas as funções, tanto pela esquerda quanto pela direita, estão indo em direção a mais infinito. Tá? É por isso que o limite desta função ele vai para mais infinito, né? Porque a gente analisou os limites laterais, foi para mais infinito, tanto esquerda quanto direita, significa dizer que o limite da função também vai para mais infinito. E aí vai os mesmos pressupostos que a gente já estudou. Se, por exemplo, se os limites laterais tivessem ido para valores distintos, o limite da função não existiria. Com isso, a gente faz a definição dos limites infinitos positivos. Tá? Então, vamos fazer a definição dos limites infinitos positivos, ou seja, quando o comportamento desses limites infinitos vai para mais infinito. Depois a gente faz a definição dos limites infinitos negativos, que é quando o comportamento da função vai para menos infinito. Definição. Seja I um intervalo aberto ao qual pertence o número real A, seja f uma função definida para x pertencente ao intervalo I menos o A. Então, novamente, enfatizando, não precisa que a tendência esteja dentro do intervalo. Dizemos que quando x se aproxima de A, f, ou seja, a função ela cresce ilimitadamente. E escrevemos que o limite de f de x, quando x tende a A, ele vai para mais infinito. Então, toda vez que você estiver calculando o limite de uma função em torno de um valor real e ele estiver indo para mais infinito ou para menos infinito, você está falando de limites infinitos. Tá? E quando isso ocorre, se para qualquer m maior do que zero existir um delta maior do que zero, tal que zero é menor do que o módulo de x menos a menor do que o delta, implica que o f de x é maior do que m. Ok? Então, graficamente, a gente tem essa situação aqui e em símbolos é isso, né? Então, se eu quiser mostrar que uma função vai para mais infinito quando x tende a A, eu tenho que mostrar que para todo mzão vai existir um delta positivo, tal que o f de x, ou tal que x menos a em módulo tem que ser menor do que esse delta, e que isso vai implicar em que o f de x sempre vai ser maior do que esse m. Analisando o gráfico, pessoal, se você observar aqui, quando você encosta em A pela esquerda ou pela direita, o que acontece aqui? Sempre você vai ter um valor aqui, ó, que vai superar esse m. Vamos imaginar que tu diga assim, não, professor, eu vou pegar um m muito grande e eu não vou ter nenhum x que vai superar. Vamos supor que esse m bem aqui você coloque, sei lá, um quintalhão. Uma suposição. Mas aí tu pode escolher um determinado x aqui muito próximo de A, ou pela esquerda e pela direita, de uma tal forma que esse x, quando calcular na função, vai superar esse m. Ou seja, eu vou ter o f de x maior do que o m. Mesmo que você, vou procurar um outro m aqui em cima, mas eu vou encontrar um cara mais próximo que ele vai superar esse outro cara. Então, isso caracteriza-se limites infinito positivo, tá? E para falar dos limites infinitos negativos, a conjuntura é a mesma, tá? A gente precisa de um intervalo aberto de um número real a função ela vai estar definida em um x pertencente a esse intervalo i menos o a, e a gente diz que quando o x se aproxima de a, em vez de crescer, que era lá o limite positivo, ela aqui já decresce ilimitadamente. E a gente escreve exatamente esse formato. O limite de f de x, quando x tende a é menos infinito. Aí eu estou falando dos limites infinitos negativos. Se para qualquer número mzão negativo existir um delta positivo, tal que se 0 é menor do que o módulo de x menos a, que é menor que o delta, então o f de x é menor do que o m. Okay? Graficamente a gente tem aqui a situação aqui à direita e simbolicamente nós temos a situação. Então sempre que eu quiser mostrar que o limite de f de x quando x tende a é menos infinito, eu tenho que mostrar
que para todo m negativo vai existir um delta positivo, ao que o zero é menor do que o módulo x menos a, que é menor do que o delta, que vai implicar que a função vai ser sempre menor do que esse m muito grande negativamente. Então, a situação é isso. Se você imaginar um m muito grande negativamente, mas sempre vai existir um carinha bem aqui, mais próximo de a, tal que, na hora que tu vai pegar esse cara, calcular na função, ele vai estar ainda abaixo desse m, que é muito grande negativamente, tá? E mesmo que você queira pegar um outro cara aqui, mais aqui, eu vou encostar mais ainda e eu vou encontrar um f de x ainda menor do que o valor que você supôs, tá? Isso indica, isso caracteriza que o limite da função está indo para menos infinito. É por isso que ele fala que decresce ilimitadamente. Ela está decrescendo ilimitadamente. Ok? E vale ressaltar, né, que nos dois casos, tanto se você fazer o limite pela esquerda como pela direita aqui do número a, todos eles estão indo para menos infinito. Suponhamos que você calcule pela esquerda e vai para menos infinito, e pela direita vai para mais infinito. O que eu posso caracterizar em relação ao limite da função, esse limite infinito? Que o limite não existe, porque a gente vai ter os limites laterais convergindo para valores diferentes. Okay? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Calcule os limites. Pessoal, aqui a gente tem o limite de 3x menos 4 dividido por x menos 2 ao quadrado quando x tende a 2. A primeira coisa que você tem que levar em consideração, tá? Eu já vou fazer aqui uma ressalva, quando é que eu tenho um limite infinito? Tá? Então, isso você já pode traçar como uma observação. Então, observação. Toda vez que você fizer o cálculo e você tiver um c dividido por zero, tá? E aí você diz, como é que vai ser? Por zero ou positivamente, tá? Aí se você tiver um c dividido por zero negativamente, aí esse cara aqui vai para mais infinito, se esse c for positivo, e esse cara aqui vai para menos infinito, se esse c for, se esse c aqui também for positivo. Ok? Se esse c aqui também for positivo. Agora, primeira situação. Agora, se você tiver um c, em vez de positivo, se ele for negativo, aí essa expressão não vai para mais infinito, ela vai para menos infinito. Porque você teria um cara negativo e aqui embaixo um número muito pequeno, próximo de zero, porém positivo. Então, dividir uma coisa negativa por uma positiva tem que dar negativo. E ele vai para menos infinito. O outro caso aqui também fica invertido. Se você tem aqui um c negativo, também, aí já esse caso aqui já vai para mais infinito. Porque aqui é daqui e aqui é daqui. Porque você está pegando um c aqui que é negativo e você está tomando um cara muito próximo de zero, porém negativo. Então, quando você fizer essa divisão, você vai ter um resultado positivo. Portanto, vai para mais infinito. Então, o que caracteriza limites infinitos? Sempre a tua resposta só tem duas respostas. Limites infinitos, você só encontra duas respostas. Ou é mais infinito, ou é menos infinito. E aí você precisa analisar o sinal do denominador e o sinal do numerador. O denominador sempre é uma constante não nula, e o numerador é uma constante não nula, e o denominador tem uma tendência para zero. Ok? Aí você analisa os sinais dos dois para saber se vai para mais ou se vai para menos infinito. Com isso, né, com essa deixa aí, a gente pode resolver facilmente isso aqui. Tá? E aí, como a gente está falando aqui em mais e menos, então a gente precisa fazer essas análises, os limites laterais. Então, vamos calcular aqui inicialmente o limite
quando x tende a 2 pela direita, da função 3x menos 4 sobre 2 menos x ao quadrado. Aí vamos lá, pessoal. Aqui é um polinômio, não tem um problema, vou só substituir. Então, se eu substituo aqui, fica 3 vezes 2 menos 4, tá? E aqui embaixo, a gente fica com 2 menos 2 ao quadrado. Aqui em cima, né? Mesmo o 2, mesmo o 2 sendo pela direita de 2, né? Um valor pela direita de 2, próximo a 2, então a gente vai fazer a conta aqui, vai dar 6 menos 4 dá 2. Então aqui é um número positivo. Aqui embaixo, pessoal, vai dar 0, tá? Mas o 2, a gente está com 2 pela direita de 2, então é um número muito próximo de 2. Então é como se aqui fosse um 2 mais, né? Ó. Então essa conta aqui é um número que ele é superior a 2, então aqui é um número, aqui seria um número muito próximo de 0, só que negativo. Como está o quadrado, ele se torna positivo, então eu vou ter um 0, eu vou ter um número muito próximo de 0, porém positivo, tá? Então eu tenho um 0, eu tenho um número próximo de 0 pela direita. Então quando eu for fazer essa conta, pegando essa deixa aqui, ó, eu estou com o C, que é o 2 positivo, dividido por um cara aqui muito próximo de 0 positivo, então isso aqui vai para mais infinito. Vamos fazer a mesma continha, agora analisando o x pela esquerda. Então, 3x menos 4 sobre 2 menos x ao quadrado. Fazendo essa substituição aqui em cima, você já viu que vai dar 2, não vamos mais perder tempo. E aqui embaixo também vai dar 0. Só tenho que saber se esse 0 é um 0 vindo pela esquerda ou pela direita. Aí, novamente, pessoal, como aqui é um 2 pela direita, aqui daria positivo. Mas como tá, mesmo que desse negativo, como aqui em cima a gente tem um quadrado, fica positivo. Portanto, aqui vai dar próximo de 0, porém pela direita. E aí deu a mesma conta, mais infinito. Logo, né, o limite com x tendendo a 2 de 3x menos 4 sobre 2 menos x ao quadrado é igual, vai para mais infinito. Justificativa, porque os limites laterais também foram para mais infinito. Ok? Vamos fazer aqui a letra B. Vamos fazer a mesma análise, tá, pessoal? A gente precisa fazer a mesma análise. Novamente, vamos calcular os limites laterais. Então, o limite, quando x tende a menos 1. Se a gente fosse fazer direto, lembra que se a gente fosse fazer direto aqui, jogar o menos 1 direto, a gente teria 5 vezes menos 1 menos 5, mais 3 daria menos 2, dividido, e aqui seria 0. Só que aí eu fico na problemática, porque isso para mim não existe. Tá? Então, mas como não é 0, é próximo de 0, eu tenho que saber como é o comportamento. Então a gente vai fazer essa análise. Analisando pela direita de 1, então 5x mais 3, dividido pelo módulo de x mais 1. Aqui em cima vai para menos 2, porque já fez a conta ali em cima. E aqui embaixo, botando menos 1 vai dar 0. Só que eu preciso saber se 0 é pela esquerda ou pela direita. Pessoal, aqui vai dar próximo de 0, mas como está em módulo, quando sair, ele sai positivo. Então, vai ser próximo de 0 pela direita. E pegando a deixa, que é a observação que a gente fez, a gente está com C negativo, com o cara pela direita, então isso aqui está indo para menos infinito. Limite, quando x tende a menos 1 pela esquerda, de 5x mais 3, dividido pelo módulo de x mais 1. Vai dar menos 2. Agora vamos analisar.
Ó, também é menos 1, vai dar 0 para se saber se é esquerda ou direita. Como está em módulo, tá? Também só sai positivo. Ou seja, a mesma resposta, menos infinito. Logo, como os limites laterais deram iguais, o limite da função também vai dar igual. Então, o limite de 5x mais 3 sobre o módulo de x mais 1, isso aqui vai para menos infinito. Ok? Então, resumo. Calcular limites infinitos, só existe duas respostas. Ou é mais infinito ou é menos infinito. O que a gente precisa saber? Para onde é que vai a primeira função, se ela é positiva ou negativa, e para onde é que vai o denominador, se ele vai para próximo de zero pela esquerda ou pela direita. Letra C. Mesmo critério. Se a gente for substituir direto aqui em cima, a gente teria menos 3, porque seria 1 menos 4 menos 3. E aqui embaixo a gente teria 0. Aí a gente fica sem saber quanto é que vai dar, porque eu não sei se esse 0 é pela esquerda ou pela direita. Portanto, vamos trabalhar aqui em cima dos limites laterais. Primeiro analisar pela direita. Então, analisando pela direita, x menos 4 dividido por 1 menos x, vai ser, se o x tende a 1, aqui em cima vai ser para menos 3, dividido. Agora aqui embaixo, ó, meu x tende a 1 pela direita, então ele é um número maior do que 1. Então, 1 menos um número maior do que 1, ele é negativo. Então, vai tender a 0, porém, pela esquerda. Se esse cara é negativo e aqui também é um número negativo próximo de 0, significa dizer que isso aqui vai para mais infinito. Ok? Então, em cima disso, vamos agora fazer a análise do outro caso. A gente tem o x tendendo a 1 pela esquerda, de x menos 4, 1 menos x. Em cima continua indo para menos 3. Embaixo também vai para 0. Agora resta saber se é esquerda ou direita. Como o meu x tende a 1 pela esquerda, então ele é um número menor do que 1. E 1 menos um número menor do que 1, essa subtração fica positiva. Então, tende a 0 pela direita. Portanto, eu tenho um número negativo aqui e um número positivo. Então, o resultado vai dar menos infinito. Como os limites laterais deram diferente, conclusão, logo, o limite, quando x tende a 1, de x menos 4 sobre 1 menos x, não existe. Ok? Letra D. Ó, vamos lá. Na letra D, se a gente substituir direto, pessoal, o que a gente vai ter? 0 ao quadrado menos 2x, menos 2 vezes 0, tá? Sobre, deixa eu apagar aqui para ficar bonitinho. Então, 2 vezes 0 sobre 0 ao cubo. Ou seja, vamos ter 0 sobre 0. E 0 sobre 0, nós já sabemos que isso aqui é indeterminado. Então, se é indeterminado, existe uma função que está carregando tanto o numerador quanto o denominador para 0. A gente precisa tirar essa função. Então, o primeiro passo é arrumar essa indeterminação. Então, note que x ao quadrado menos 2x sobre x ao cubo, a gente pode botar o x em evidência. Então, fica x menos 2. E aqui embaixo, já que é x ao cubo, eu vou botar x vezes x ao quadrado. Vou cancelar esse cara com esse cara aqui. E fica o x menos 2 dividido por x ao quadrado. Ok?
Então, aplicar o limite nesta função aqui em cima é a mesma coisa de aplicar o limite na função x menos 2 sobre x ao quadrado, quando x tende a zero. Fazendo isso, pessoal, ficamos aqui em cima, 0 menos 2 vai ser menos 2, e aqui embaixo tende a zero. E aí a gente entra na mesma problemática, porque agora a gente não temos mais uma indeterminação, mas a gente precisa saber se isso aqui vai para mais ou menos infinito. Tá? Está dentro das nossas configurações. Para isso, precisamos analisar os limites laterais. Pela direita, então eu tenho x menos 2 sobre x ao quadrado. Pessoal, como é zero pela direita, mas aqui é ao quadrado, então isso aqui vai ficar positivo. Então significa dizer que eu vou ter menos 2 dividido pelo 0 pela direita. Portanto, isso vai para menos infinito, pela observação que a gente tinha feito. Já o outro caso, se você tem x tendendo a zero pela esquerda, da função x menos 2 dividido por x ao quadrado, a gente vai ter menos 2 dividido. Eu estou tendendo a zero pela esquerda, ou seja, é um número próximo de zero, porém negativo. Mas esse quadrado vai deixar esse número positivo. Continua sendo um número próximo de zero, porém positivo. E aí, a gente tem um negativo dividido pelo positivo, vai dar um positivo, e isso aqui vai para mais infinito. Desculpa, isso vai para menos infinito. Tá? A gente tem um positivo, um negativo dividido por um positivo. Então, nós vamos ter isso aqui indo para menos infinito. Com isso, como ambos aqui são iguais, então logo o limite de x ao quadrado menos 2x sobre x ao cubo, quando x tende a zero, isso aqui vai para menos infinito. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre as propriedades dos limites. Primeira propriedade, pessoal. Se o limite de f de x, quando x tende a é mais infinito, e o limite de g de x, quando x tende a também é mais infinito, então o limite de f mais g, quando x tende a também vai ser mais infinito. Então a propriedade P1 nada mais é do que o limite da soma, é a soma dos limites. Se o primeiro limite vai para o infinito, para mais infinito, e o segundo também para mais infinito, ambos vão para mais infinito, a soma. Na segunda propriedade, a mesma coisa, só que no sentido negativo. Se o primeiro limite vai para menos infinito e o segundo vai para menos infinito, a soma também vai para menos infinito. Aí vem uma observação importante. E se o primeiro for para mais infinito e o segundo for para menos? E se o primeiro for para menos e o segundo for para mais? Então, se os sinais forem contrários de f e g, a soma dos limites é indeterminada. O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Que eu não consigo dizer quem é mais infinito ou menos infinito. Isso é zero? Isso é infinito? Isso é menos infinito? Ou isso é um número? É indeterminado. Tá? Como também se eu for fazer menos infinito, mais infinito, isso aqui eu não posso concluir. Isso é indeterminado. P3. Se o limite de f de x tende para mais infinito e o de g tende também para mais infinito, então o produto vai para mais infinito. Tá? Como também, se o primeiro vai para menos infinito e o segundo vai para menos infinito, o produto também vai para mais infinito. É como se eu fizesse o jogo de sinal, pessoal. Mais infinito vezes mais infinito dá mais infinito. Menos infinito vezes menos infinito dá mais infinito, porque eu estou fazendo o jogo de sinal de menos com menos. Tá? E aí a gente faz a segunda observação. E se os sinais forem contrários? Se os sinais forem contrários, pessoal, o produto das funções tende a menos infinito. Ok? Então, se a gente tiver assim, mais infinito vezes menos infinito, isso aqui é menos infinito. Como também se eu tiver menos infinito vezes mais infinito, isso aqui é menos infinito.
Continuando as propriedades. Propriedade P5. Se o limite de f, quando x tende a vai para mais infinito, e o de b, com b diferente de zero, e o limite de g tende a b com x tendendo a a, então, aí tem duas análises. Se o b for positivo ou se o b for negativo. Se o b for positivo, o produto das funções vai para mais infinito. Mas se o b for negativo, o produto das funções vai para menos infinito. Porque você está fazendo um jogo de sinal. Você está pegando um cara que está indo para o infinito com um cara que é positivo. É como se eu te botasse. É como se eu fizesse 2 vezes o infinito. Continua indo para o infinito. Tá? 2 vezes menos infinito. Continua indo para menos infinito. Então, o sinal vai te dizer se vai para mais infinito ou se vai para menos infinito. Na propriedade P5 já é o contrário. Eu já tenho uma função indo para menos infinito, o limite de g indo para b, e aí eu analiso os dois casos, se o b for positivo, se o b for negativo. Se o b for positivo, o produto já vai para menos infinito, porque eu tenho um cara positivo multiplicando pelo negativo, então isso aqui dá negativo. E no segundo item eu tenho um cara negativo multiplicando pelo negativo, então isso aqui tem que dar positivo. E a observação que a gente faz é que se o b for zero, posso concluir que o produto vai para zero? Eu não posso concluir. Tá? A gente não podemos concluir porque, dependendo da conjuntura da função, você pode ter a função indo com um outro resultado. Tá bom? A gente vai fazer exemplos para poder abordar isso aí. E aí, continuando, pessoal, né? Continuando as propriedades dos limites infinitos, a gente vai para a propriedade P7, onde diz o seguinte: se o limite de f, quando x tende a for mais ou menos infinito, né, para ambos os casos, então o limite de 1 sobre f de x, quando x tende a, vai para zero. Então, quer dizer que quando uma função f ela cresce infinitamente, ou para mais ou para menos infinito, significa dizer que o inverso desta função, né, o inverso multiplicativo dessa função, ela vai para zero. Tá? Essa é uma propriedade muito importante. E aí, em decorrência dessa propriedade, e aí você pode pensar, e se eu tiver o limite da função indo para zero, quer dizer que o inverso também iria para mais ou menos infinito? Sim. Só que aí a gente só precisa definir o sinal. É por isso que se o limite da função tende a zero, 1 sobre f de x, quando x tende a, ele vai para mais infinito. Para ir para mais infinito, para a gente não ter o problema de sinal, é colocada a função dentro do módulo. E aí entra uma observação 4. E se o limite de f, quando x tende a vai para mais ou menos infinito, e o limite de g, quando o x tende a também vai para mais ou menos infinito, nada podemos concluir sobre o limite da razão. Ou seja, o limite de f sobre g quando x tende a. Porque a gente tem problemas do tipo mais infinito dividido por mais infinito. Isso aqui pode ser que seja 1, pode ser que seja mais infinito, pode ser que seja menos infinito, pode ser que seja 0, tá? Pode ser que seja 2. Enfim, existe uma infinidade de resultados para isso aqui. E o mesmo acontece se a gente for trocando sinal, né? Então, se eu for fazer mais infinito dividido por menos infinito, também determinado, tá? Menos infinito dividido por mais infinito, também determinado, tá? Ou seja, são outros tipos de indeterminação que acontecem, tá? Como também, né, adiantando um pouquinho, se a gente tiver algo do tipo mais infinito elevado a mais infinito, né? Tipo assim, mais infinito elevado a mais infinito, também isso aqui é indeterminado. E aí a gente pode trocar aqui, fazer a troca de sinal, que isso aí também não vai interferir, continua sendo indeterminado. Ok? Continuando, né, pessoal? Aqui no exemplo 2, tá? O que a gente coloca aqui? A gente coloca o seguinte, que considerando as funções f, 1 sobre x2, e a função g, 1 sobre x4, e a função h, 1 sobre x6.
Em ambas essas funções, a gente vai calcular o seguinte. Na letra A, o f sobre g, com x tendendo a zero, e na letra B, h menos g, com x tendendo a zero. Então, no primeiro caso aqui, pessoal, se a gente for fazer isso aqui, ó, vai ficar limite quando x tende a zero. Aí pensa comigo, se a gente fosse aplicar o limite nessas funções aqui, normalmente, essa função f, como eu estou tendendo a zero, pelos limites que a gente já trabalhou anteriormente, isso bem aqui vai para mais infinito. Essa aqui também vai para mais infinito. E essa daqui também vai para mais infinito. Então, você estaria calculando o limite de 1 dividido por x ao quadrado por 1 sobre x à quarta. E eu teria mais infinito sobre mais infinito. Tá? Então, a gente teria aqui mais infinito sobre mais infinito e teria uma indeterminação. Então, não é o caminho. Então, o caminho é arrumar essa expressão. Então, note que 1 sobre x ao quadrado dividido por 1 sobre x à quarta, isso aqui conserva a primeira, 1 sobre x ao quadrado, e multiplico pelo inverso a segunda, que é x à quarta. Vou cancelar esse cara com isso daqui, então eu vou ter x ao quadrado. Então, essa razão deu x ao quadrado. Significa dizer que este limite, quando x tende a zero, de f sobre g, é o limite, quando x tende a zero, de x ao quadrado. Se x tende a zero, x ao quadrado também vai tender a zero. Então, muito diferente. Então, aqui, ó, a gente estava com a situação indeterminada, mas chegamos que essa situação é zero. Ok? E aí vale uma observação, né? E se eu fosse calcular o limite, quando x tende a zero, de g dividido por f? Tá? Se fosse g dividido por f, isso aqui já iria para mais infinito. Tá bom? Eu deixo para vocês tentarem mostrar que isso aqui vai para mais infinito. Na letra B, o que vai acontecer, pessoal? Ó, mesmo jeito, a H, a gente viu bem aqui que a H vai para mais infinito. E a G, nós vimos aqui em cima que a G vai para mais infinito. Então, é mais infinito, menos daqui, né? Ó, mais infinito. Posso concluir que isso aqui é zero? Não, isso é indeterminado. A gente precisa arrumar para ajeitar essa indeterminação. Então, vamos ter que arrumar. Então, note que h de x menos g de x é igual. Quem é o h? 1 sobre x elevado a 6 menos o g. 1 sobre o x elevado a 4. O MMC é x elevado a 6. Então, aqui a gente fica com 1 menos x elevado a 6 dividido por x elevado a 4, dá x elevado a 2. Então, fica 1 menos x elevado a 2. Logo, o limite com x tendendo a zero de h menos g, tá? Em relação a x, isso aqui é o que, pessoal? Isso aqui é um outro tipo de notação, tá, pessoal? Às vezes você pode botar h de x menos g de x, ou você pode botar h menos g e faz só a referência que todos eles é em relação a x, tá bom? Isso é um tipo de notação. Aí fica limite
com x tendendo a zero, de 1 menos x ao quadrado sobre x elevado a 6. O que é que você observa? Que aqui em cima, 1 menos x ao quadrado, então fica 1 menos zero ao quadrado, então aqui em cima vai para 1. E aqui embaixo, pessoal, tá, ó, o que que acontece? Que aqui embaixo não é o x tendendo a zero? Tanto faz se esse zero for pela esquerda ou pela direita, aqui ó, é elevado a 6. Então a gente vai ter um zero tender a zero mais pela direita. Porque mesmo que eu venha com um valor negativo ou com um valor positivo, como está elevado a um número par, vai ser um resultado positivo. Portanto, isso aqui é mais infinito. Então aqui a gente ganhou uma economia para nem precisar ter que analisar os limites laterais, porque aqui já estava mais simples. Tá? Então observe que na letra A foi para zero e na letra B foi para mais infinito. Tá? Quando você está fazendo uma subtração de duas funções e está indo para mais infinito, eu estou dizendo que a função h ela cresce muito mais do que a função g quando o meu x está se aproximando de zero. É isso que a gente está dizendo. Ok? E aí, pessoal, a gente finaliza a parte 2 da unidade 2, né? Sobre estudos dos limites. Tá? E aí vocês fiquem estudando, fazendo as atividades. Ainda vai ter a parte 3, e ainda vai ter a parte 4, e ainda vai ter a parte 5. Tá bom? Vamos com calma. O conteúdo é extenso, mas vamos terminar para que todos tenham um bom aproveitamento. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal.